Por que saber sobre Dom Bosco? Porque ele é o pai da nossa família espiritual, ele é o mestre para guiar o nosso trabalho aqui pastoral. A gente é chamado a ser continuador, nós somos continuadores daquilo que é a obra que ele começou. Então, se eu não sei qual é a minha raiz, qual é o fruto que eu vou dar? Será que vai ser um fruto realmente ou não? Então é preciso que a gente saiba a nossa raiz para a gente poder verificar os nossos frutos, para a gente ter fecundidade. Então, por isso, saber sobre Dom Bosco. E por isso, então, hoje eu quero falar sobre essas 10 pessoas que fizeram a diferença na vida do jovem Dom Bosco. E uma coisa incrível que é, a gente pode falar da santidade, da busca de Deus em Dom Bosco, jovem. A gente não pode falar isso de Santo Agostinho ou de outros santos que se converteram velhos, né? Mas de Dom Bosco a gente pode olhar para a vida dele desde a infância e reconhecendo esse caminho de busca por Deus. Então agora, quem será a primeira pessoa que fez a diferença na vida de Dom Bosco, sendo essa referência para conduzi-lo? Vamos lá? Quem? Dona Margarida? Será que vai rodar o vídeo? Mas aí era a cena do filme, só era para a gente entrando no clima, né? Ele não contar para ela que ele teve um sonho e ela por fim falando para ele, pode ser coisa de Deus. No filme, é isso que acontece. Então, coloquei aqui Mamãe Margarida, primeira pessoa. E o que eu quis trazer aqui para vocês hoje, eu vou me basear tudo que eu estou falando no livro que Dom Bosco contou as primeiras décadas da vida dele. Então assim, quem é que falou isso? Ele. Quem é que achou que era assim? Ele. Então, eu acho que fica mais fiel, né? Se a gente na raiz ou na raiz mesmo. Então, Mamãe Margarida, viúva, com 3 filhos ali para cuidar, também a sogra, e desde sempre educando o filho dela na fé. Quando ele vai falar do sonho dos 9 anos, que é um sonho paradigmático, que mudou a vida dele, aí fala que ele estava debaixo de uma árvore, ela falou com ele, me conta o que foi. Não foi exatamente assim que ele contou aqui no livro, né? Ele disse que ele acordou depois de ter tido o sonho, chegou para o café da manhã em família e contou o sonho. Um irmão dele falou assim, você vai ser pastor de cabra. O outro falou, você vai ser chefe de bandido. A mãe falou, talvez você seja padre. E a avó falou, larga a mão de prestar atenção em sonho, que isso não serve para nada. E ele escreve, a minha avó tinha razão. Então ele ficou com a opção da avó. Mas a mãe já cantou a bola, talvez você seja sacerdote. Então vejam que ali no ambiente familiar, vai ser bandido, vai ser pastor, larga a mão. Pode ser que Deus esteja já te preparando para ser sacerdote. Então já tinha ali uma figura que remetia de alguma forma à religiosidade. Então ela foi essa figura que esteve ao lado dele em todas as situações, em tudo, sempre indicando o caminho para ele, não só daquilo que estava ali diante dos olhos dele, mas daquilo que é o essencial, que é a comunhão com Deus. E ele falando sobre a mãe, ele falou o seguinte, o seu maior cuidado foi instruir os filhos na religião, torná-los obedientes e ocupá-los em coisas compatíveis com a idade. Quando eu era pequenininho, ela mesma ensinou as orações. Quando pude juntar nos meus irmãos, fazia-me ajoelhar com eles de manhã e de noite. E juntos rezávamos as orações e o terço. Lembro-me que ela mesma me preparou para a primeira confissão, acompanhou-me à igreja, confessou-se antes de mim, recomendou meu confessor e depois me ajudou a fazer ação de graças. Continuou a ajudar-me até julgar-me capaz de sozinho confessar-me dignamente. E mais para frente, quando ele foi falar da primeira comunhão dele, a gente vai ver uma mãe catequista, né? Como a gente pode aprender também com ela. Ele fala o seguinte, ele foi para a igreja para o dia da primeira comunhão, ele estava nesse processo todo, e ele disse, era impossível evitar a distração no meio de muita gente. Mamãe assistiu-me vários dias durante a quaresma e levou-me 3 vezes para confessar. Meu João disse repetidas vezes, Deus está preparando um presente para ti. Mas procura preparar-te bem, confessar, não calar nada na confissão. Confessa tudo, arrepende tudo e promete a Deus ser melhor para o futuro. E daí Dom Bosco fala o quanto isso o ajudou e tudo mais. Então aqui o que a gente vê? Uma mãe que é educadora, uma mãe que está próxima,
Uma mãe que percebe a distração do filho e vai colaborar para colocá-lo no essencial. Gente, vocês mães pensem, né? Imagina na quaresma você ter que sair de sua casa e levar 3 vezes seu filho para confessar. Quantas vão falar, ai menino, deixa aí disso, não é tão grave assim, imagina, já confessa mais no final da Páscoa, vai estar tudo bem. Olha a diligência dessa mãe com o cuidado espiritual do filho. Está precisando, está vendo ele meio perdido? Põe no foco, leva de volta para lá. Então, ela é educadora que, por estar próxima, ela percebeu a distração dele. Ela o ajuda no recolhimento interior, porque quando ele estava distraído, dá bons livros para ele ler, dá bons conselhos, vai conduzindo pouco a pouco. E ajuda a entender que Deus tem algo para ele, mas que é preciso ele trilhar um caminho. Meu filho, Deus tem um presente para te dar. Mas para isso, se confesse direito, não se cale, não esconda nenhum pecado. Então veja aí uma figura de educadora, né? Que está próxima, que está atenta nas distrações, naquilo que o coração pode estar indo para um outro lado distanciado de Deus. Ajuda a se centrar naquilo que é o essencial, a perceber que Deus tem algo de bom para dar. A gente tem que dar os passos nessa direção. Segundo personagem, alguém tem noção de quem possa ser? Quem mais fez a diferença na vida de Dom Bosco? Padre. Qual padre? Padre Calosso. Só que não dá para passar o vídeo, infelizmente. Mas ele é um padre que Dom Bosco, molequinho, encontrou no caminho, voltando de uma pregação. E ele começou ali um diálogo. Ah, você estava lá? Como é que foi? Me conta, o que você achou? Repete um pouco do que você ouviu. Você achou que foi bom? Qual é seu nome? Quem é seu pai? Ah, você não tem pai? O que você pretende fazer da sua vida? Ah, você quer estudar mais? E foi ali conversando com Dom Bosco. Com o passar do tempo, Dom Bosco foi morar com o padre Calosso para poder dar início aos estudos, para que um dia ele pudesse vir a ser padre. E aqui eu quero ressaltar uma coisa interessante. Nesse episódio, Dom Bosco tinha 14 anos. Quantos anos tem os crismandos de vocês? O padre Calosso teve Dom Bosco junto dele, teve Joãozinho Bosco, né, o moleque junto dele, por somente 1 ano, porque ele teve um derrame e morreu rápido, assim, 3 dias depois do derrame. Então Dom Bosco ficou com ele dos 14 aos 15 anos. Gente, quanto tempo vocês têm com cada turma de crisma de vocês? Dom Bosco idoso, quando ele escreveu Memórias do Oratório, ele falou: todos os dias da minha vida, pela manhã, eu rezo pelo padre Calosso, pelo meu benfeitor mais insigne. Gente, Dom Bosco já com tudo feito na vida, quantos benfeitores ele tinha tido? Mas ele falou qual era o grande benfeitor dele? O padre Calosso, que foi este pai espiritual para ele. Então, se a gente pega para ver o diálogo que eles tiveram, se a gente pega para ver a convivência que eles tiveram ali, e ensinando a Dom Bosco as coisas do mundo, né, normais, culturais, as coisas espirituais, essa noção de você não está órfão por não ter um pai aqui. Deus é seu pai e eu sou seu pai aqui também. Então, quando Dom Bosco narra sobre Dom Calosso, ele está colocando qual é o exemplo mais incrível de um educador salesiano. Porque é quem se faz pai, é quem se faz mãe dos jovens. Quem se preocupa com aquilo que é a vida cotidiana deles, e sobretudo com a salvação. Com ajudá-los a viver a vocação que eles têm. Então o padre Calosso é esse grande exemplo, esse colosso, não só um calosso. Isso prova que é o Sr. Armando Gui, que faz trocadilhos e são sem graça. Talvez no roteiro não apareça, porque ele disfarça, mas é assim. Mas o padre Calosso foi esse grande colosso na vida de Dom Bosco por ter sido Ele marcou a vida de um grande santo da igreja. E mais, ele não foi canonizado. Ele não é bem-aventurado. Ele não é nada disso. Porque se a gente vai pensar, quem fez a diferença na vida do santo é santo. Não. Era um santo homem. Mas não está em processo de canonização. Coisa que eu e você a gente pode viver com tanta naturalidade. Ser bom, ter atenção ao outro, se debruçar ali na necessidade do outro. Então o que a gente pega do padre Calosso? Ele é apresentado como modelo, porque o modelo é ser pai. Pai e mestre.
o modelo, no nosso caso, é ser mãe. Então, o quanto a gente tem que aprender com ele. A partir de agora, as coisas vão ficar mais rápidas, que são personagens menores, por assim dizer, só o último que volta a ser grande. E daí para dar tempo de ser 10, né, gente? Senão a gente vai ficar, não tem como. Então, esse padre, um nome que não é famoso, a gente vai pegar quem é o padre Walimbert, quem que é, sei lá, né? Mas está lá nas memórias do oratório, Dom Bosco falando assim, quando ele foi para a escola, ele finalmente, né, já um adolescente, conseguiu ir para a escola começar a estudar, a primeira pessoa que eu fiquei conhecendo foi o padre Walimbert, de saudosa memória. Deu-me oportunos conselhos para manter-me longe dos perigos. Convidava-me a ajudar-lhe na missa, e isso oferecia-lhe um ensejo de dar-me sempre alguma boa sugestão. Levou-me ele próprio ao prefeito da escola e apresentou-me aos demais professores. Então a gente vê o quê? Uma pessoa que foi na realidade do que o menino estava vivendo ali, um diálogo personalizado, né? Você está chegando agora, quem é você? Olha, vem me ajudar na missa, esteja comigo em outros ambientes, deixa eu te dar um conselho aqui, perceba o que você está precisando. Inseriu ele também no ambiente estudantil. Imagina, o menino chega lá, está vindo da roça, já era o maior da sala, porque nunca tinha estudado, como se fosse repetente, mas nunca tinha estudado, então não era repetente. Chegando ali tímido, teve alguém que olhou para ele e falou, eu vou te introduzir, olha, esse é fulano, cuidado com aquilo lá, aquilo ali não é bom não, viu? Fica esperto, vem para cá. Então essa figura educativa que acolhe quem ainda não está inserido, que vai ver qual é a necessidade específica daquela pessoa, que alerta quanto aos perigos, que encaminha para o bem. Então, Padre Walimbert, muito obrigada. O outro é o teólogo Pugnetti, que é o que Dom Bosco fala dele. O professor de então, que é da história que ele estava contando, né, o teólogo Pugnetti, também de grata memória, usou de muita caridade para comigo, atendia-me na escola, convidava-me para ir à sua casa e, compadecido de dignidade e boa vontade, tudo fazia para ajudar. Então, aqui o que a gente percebe? A familiaridade, né? Que a gente tanto fala, né? No carisma de Dom Bosco, ter familiaridade com os jovens. Não bastando me dar aula, fazer tudo por mim, me convidava para estar em sua casa. A gente vê um cara de muita disponibilidade, de boa vontade e de comprometimento. Então, 60 anos depois, 50 anos depois dele ter sido um professor que passou como um relâmpago na vida de Dom Bosco, ele ainda foi lembrado, ainda foi escrito sobre ele, por ele ter essas características da familiaridade, da disponibilidade, do comprometimento. O outro, o professor José Sima, né? Em português, Sima. Mas o Dom Tima tem uma coisa interessante. Quando o Dom Bosco vai falar sobre ele, começa falando que tipo, ele era um cara, vamos dizer assim, um cara grosso. E Dom Bosco chegou na aula, né? Imagina assim, Enzo, né? Chegando no primeiro dia de aula, mas em que série você está? Segundo. No segundo, mas imagina você chegando no 7º ano. Os menininhos falam, você estava chegando aqui, né? Nada a ver. Os menininhos é uma coisa, mas imagina o professor falando, ei, esse puta cavalão chegando agora, vamos ver se é uma anta ou se vai dar alguma coisa. A acolhida que esse professor fez a Dom Bosco foi mais ou menos assim. Então vejamos que até agora ele ainda não é um modelo de educador salesiano, não é mesmo? Mas daí ele perguntou para Dom Bosco alguma coisa, Dom Bosco respondeu, sangue frio, não se deixou levar por nada. Falou, não, eu estou aqui, quero estudar, quero aprender, espero. Respondeu belezinha. E ele gostou da resposta de Dom Bosco. E ele respondeu assim, se tem boa vontade, você está em boas mãos. Eu não te deixarei sem trabalho. Coragem. E se encontrar alguma dificuldade, diga-me logo que eu a resolverei. Então, olha essa disponibilidade para ajudar o aluno a progredir. Mesmo quem começa as coisas, né, do jeito meio esquisito, começa meio grosso, começa perdendo a mão, pode vir a ser um bom educador se mostrar essa disponibilidade para ajudar o aluno a progredir. Olha, me fala o que você tiver necessidade. Se tiver ao meu alcance, eu vou fazer por você. Então, quantas vezes o que os jovens precisam é disso, né? O que você está precisando? Deixa comigo, eu resolvo, mas estamos juntos nessa. Vamos, o seu problema não é seu, é nosso.
Como é que nós vamos fazer isso? E apesar do jeito que o Dom Tima começou a conversa, ele pegou rumo ao longo dela e conseguiu se mostrar com uma virtude educativa, por assim dizer. Agora o outro é o teólogo Malória, e ele foi confessor de Dom Bosco por um tempo. E sobre ele, Dom Bosco falou o seguinte: para mim, o acontecimento mais importante foi a escolha de um confessor estável na pessoa do teólogo Malória. Ele me acolhia sempre com grande bondade, toda vez que eu o procurava. Antes, animava-me a confessar e comungar com maior frequência. Eu, porém, creio que devo ao meu confessor não ter sido arrastado pelos colegas a certas desordens que os jovens inexperientes têm, infelizmente, que lamentar nos grandes colégios. Então, o que a gente vê aqui, né? Me acolhia sempre com grande bondade, me animava a comungar e confessar sempre. Daí, na hora que eu perguntei para o Tião sobre a Eucaristia, né? Um pilar. Mas quem é que ensinou Dom Bosco a buscar sempre a comunhão? Quem é que falou para ele que era sempre importante se confessar para comungar em estado de graça? Será que ele um dia estava rezando, teve uma luz e falou: nossa, jovens, comunguem, para comungar alguém confesse? Tive a graça de encontrar no meu confessor estável alguém que me encaminhava para os sacramentos, que me dizia o quanto isso era importante, e que me acolhia sempre, e que me preservou de ter sido arrastado pelos meus colegas. Então, alertá-lo sobre o mal, né? Então, a acolhida, o direcionamento e a correção. Que bom que você veio mais uma vez, que bom que você veio mais uma vez, que bom que você veio mais uma vez. Mas olha, toma cuidado. Por esse caminho que você está andando quando você sai daqui, pode não dar certa coisa. Então, vai por ali que é melhor. Então, acolhida, direcionamento, correção. O outro, o professor Banaldi. O professor Banaldi era um verdadeiro modelo de professor, sem jamais dar castigos. Fizera-se respeitar e amar por todos os seus alunos. Ele os amava a todos pais filhos, e eles o amavam qual carinhoso pai. Olha aqui está o néctar do que Dom Bosco espera de um educador salesiano, né? Que seja amado e não temido pelos seus. Que seja como um pai e eles como um filho. Então, quando Dom Bosco escreveu para os diretores salesianos, falando: olha, o que vocês têm que ser? Ele falou isso. Não citou, né, esse professor, mas ele falou isso. O modelo é esse. Não ficar castigando, mas amar e ser um pai para esses. Então, a gente vê aqui também a dimensão do sistema preventivo, sem castigo, com respeito e amor, relação de pais e filhos. Esse padre José Pelato, eu achei interessante, eu vou ler um pedacinho ali da história dele com o Dom Bosco, é o seguinte: ele era padre de uma cidade vizinha, Dom Bosco já era um menininho jovem seminarista, e a seminarista vai fazer pastoral, né, gente? Aí tem aquela alegria de chegar e poder começar a falar de Deus, é um quase padre. E Dom Bosco animadinho, foi fazer uma homilia, um sermãozinho. Daí fez um lugar, foi aplaudido. Daí, nossa, já ficou, rapaz, estou mandando bem demais. Estou feliz, estou feliz. Ele foi na paróquia desse padre, fez a homilia. E o povo aplaudiu no final. Daí ele falou que ele foi perguntar pro padre o que o padre achou, né? Tipo, os caras estavam aplaudindo, deixa eu perguntar pro padre qual que é, né? O que ele achou. Veja esse diálogo. E primeiro ele descreve o padre, né? Um homem de muita piedade e doutrina. Então, o que ele achava relevante no cara, né? Muita piedade e doutrina. Então, isso é uma coisa importante de ter. Daí, o padre respondeu: o seu sermão foi muito bonito, ordenado, exposto em boa linguagem, com pensamento da Escritura. Se continuar assim, você vai ter êxito na pregação. Aí Dom Bosco, né? Mas você acha que o povo entendeu, gostou? Olha, pouco. O meu irmão que é padre e eu, a gente entendeu, e pouquíssimos outros. Mas aí Dom Bosco perguntou, né? Mas como é que as coisas tão simples não são entendidas? E o padre respondeu: para você parecem fáceis, mas para o povo é muito elevado. Ficar passando pela história sagrada, raciocinar rapidamente sobre uma série de fatos da história, tudo isso é coisa que o povo não entende. E Dom Bosco perguntou: mas então o que eu faço? Abandone a linguagem e a maneira dos clássicos de desenvolver o tema.
Fale no dialeto onde for possível, e também na língua italiana, mas popularmente. 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 Repetiu 3 vezes mesmo, gente. Em vez de raciocínios, dê exemplos, comparações, seja prático. Lembre sempre que o povo compreende pouco e que as verdades da fé nunca lhes são suficientemente explicadas. E Dom Bosco conclui: o paternal conselho serviu de norma por toda a vida. Se a gente vai pegar o que Dom Bosco falava depois, o que ele fez de obras, né, de evangelização e de educação, popularmente, 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 seja prático. Então, como Fábio Pelato, a gente vê um homem de piedade e doutrina, que mesmo vendo pontos a serem melhorados, começou elogiando, foi sincero. E diante da abertura ele corrigiu, falando que não tinha sido bom. Mas ele não falou, olha, você errou nisso. Você pode melhorar nisso. E ele deu o caminho, ele não deixou o Dom Bosco na amargura lá. Não, você está errado, você não sabe fazer. Não, desculpa, eu queria acertar, mas não acertou. Não, ele continuou. Olha, então, para você ser melhor, fazer melhor isso, siga esses passos. Então, também o educador é quem? É quem corrige. É quem fala o que pode melhorar. Mas é que reconhece o esforço do outro. Começa elogiando o que é bom, falando o que tem de bom. Depois você vai vendo, olha, tenta por aqui, tenta por ali, tem mais esse caminho. Então tem mais esse exemplo de educação para nós também. Eu coloquei família Comolo, porque se refere ao sobrinho e ao tio. Luiz de Comolo foi o melhor amigo de Dom Bosco nos anos de seminário. Então ele, já jovem, teve esse Luiz de Comolo, um grande amigo dele, morreu precocemente. Dom Bosco escreveu na vida dele, né, na biografia, sempre falava dele com muita devoção, que era um santo menino. Então Dom Bosco, na época de seminário, era estourado, arrumava briga e tudo mais. O Comolo falava, menos, Dom Bosco, menos, Joãozinho, menos, nem isso, Deus. Porque teve um dia que Dom Bosco chegou na sala e viu uma injustiça acontecendo. Dom Bosco era baixinho, mas era forte. E ele narra nas memórias, isso vale a pena ler um dia. Ele fala, eu peguei rodei, você imagina o santo, joguei e derrubei mais 4 com suas mesas e cadeiras. Neste momento, o professor chegou na sala e falou, meu Deus, o que está acontecendo? Quem quiser saber o final dessa história, leia Memórias do Oratório de São Francisco de Sales. Mas só para dizer que daí no final dessa história, ele diz, fez justiça, fiquei feliz. O Luiz de Comolo falou para ele, meu amigo, a sua força me assusta. Não é para isso que Deus nos dá a força. Então o Dom Bosco estava lá se achando, né, estou amando, estou defendendo. Então, menos, amigão, menos. Ele tinha esse amigo, Luiz de Comolo. O tio do Luiz de Comolo era pároco numa outra cidade. Dom Bosco já tinha o conhecido nas férias de família, coisa assim. E Dom Bosco, garoto, que sempre soube, né, e quis ser padre, quando foi chegando no final da escola e a hora dele vestir, né, a túnica, a batina, receber o hábito para ser seminarista, ele meio que ficou, caraca, será? Não sei bem se é isso ou não. Não porque ele não quisesse, mas porque ele não se achava que ia dar conta do recado. Porque é isso, sua força me assusta, meu amigo. Seus hábitos, as suas paixões e tudo mais. Então ele já tinha 19 anos, já não é um menininho. É um garoto, já um homem, né, de 19 anos, e que na hora que era para ele dar o passo da decisão vocacional, que ele tinha direcionado a vida inteira para aquilo, ele falou, será? Então daí aqui também dá para a gente trazer, né? Se o pai e mestre está desde os 9 anos traçando o caminho, chegou nos 19, na hora de dar o passo, emperrou quase. E os nossos jovens? Porque a gente quer que eles tenham, né, a clareza da decisão, a certeza, a segurança, faz e tudo. Às vezes dá dúvida, baixa insegurança. Ele ficou inseguro porque ele tinha pouca fé nos sonhos. Então lembra que a avó dele tinha falado para ele, larga a mão de pensar em sonho? Ele ficou com aquilo. Ele diz, meu estilo de vida, certos hábitos do meu coração, a falta absoluta das virtudes necessárias para este estado, tornavam duvidosa e bastante difícil a decisão nesse sentido da vocação. Então veja, ele era um moleque ali na encruzilhada. Tipo, eu quero, mas caramba, olha para mim, não vai dar. Daí ele fala, né, que ele pensou, refletiu, que ele leu um livro e ele decidiu entrar para os franciscanos.
Porque isso ele falou, não, franciscano, eu vou viver no claustro, eu vou viver a pobreza, eu vou viver... Vai acertar tudo que me está desordenado. Eu vou ser frei franciscano e vai dar certo. E daí ele teve um sonho, que tinha coisa para tudo rasgado, tudo zoado, ele ficou tipo, em pânico no sonho, e daí passou uma pessoa lá, ela gritaria, correria e falou para ele, olha, Deus te prepara outro lugar, outra messe. Tipo, é que nem quando você está jogando perfil, né? Você faz um pontinho, volte 3 casas, e tipo, meu Deus, achei que depois de tanta dificuldade avançou. Então, você é franciscano, fez encontro vocacional, foi aprovado, era só marcar a data, Deus quer em outro lugar. Voltou. E daí, nesse tempo, ele conversou com o Luiz Comolo. Partilha de menino, né? E o Comolo também pensava nisso para a vida dele, ficou indeciso de fazer o que não fazer. E o Comolo deu um conselho para ele. Falou, faz o seguinte, reza. E eu vou mandar uma carta para o meu tio que é padre. Enquanto você vai rezando. Dom Bosco fez uma novena. Dom Bosco foi se confessar. Dom Bosco comungou. No último dia da novena, quando ele voltou para casa, tinha uma carta do Dom Comolo, né? O tio do padre Luiz Comolo, dando orientação para ele. E falava o seguinte, olha, veste o hábito de seminarista e fica tranquilo. Tipo, vive bem que você tem que viver aí onde você está, porque nesse ambiente que você está, se você tiver recolhimento, com o seu esforço, não vai acontecer nada que te prejudique. Você não precisa tomar uma decisão enorme, radical. Não, calma, dá um passinho de cada vez. Vai com cuidado e vai avançando. E ele falou, com o recolhimento e as práticas de piedade, você vai superar todos os obstáculos. Então aqui a gente vê a importância de ter alguém que na hora do discernimento ajuda a poeira a baixar, ajuda a direcionar para o que Deus tem para a pessoa, não para o que eu sei no seu coração faz tempo, não para onde vai ser mais fácil aquilo que você está achando. Não, calma, vamos rezar, vamos ficar em comunhão com Deus, em estado de graça, vamos pensar e vamos dar um passo que não prejudique nada, mas que vai em alguma direção. Então a gente vê aqui que Dom Bosco, né? Ai, mestre, ficou na encruzilhada, sem saber o que fazer e precisou de ajuda. Quando decidiu por ele mesmo, li livros sobre o tema, refleti e rezei, vou para os franciscanos. Não era isso, errou. Então ele, com a busca que ele estava, com as certezas que ele tinha e tudo na vida, errou quando fez sozinho. Olha a importância então de ter alguém junto consigo para fazer esse trabalho de discernir a vida, de direcionar a vida. E quando Dom Bosco vestiu finalmente o hábito, né, pela primeira vez ali, na hora que ele vestiu, a gente pode dizer, e é o que o professor fala, naquele momento ele fez o projeto de vida dele. A partir de hoje, eu vou direcionar a minha vida nesta direção. Eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou por aqui, eu não vou por ali, eu preciso crescer nisso e vou correr atrás disso. Então veja todo o caminho que ele foi fazendo, gente. Quanta gente foi servindo de baliza para ele, para cá, não, pode para cá, volta para cá, vai para cá, e direcionando para ele andando, até chegar no momento que ele conseguiu decidir. E ele decidiu, fez o projeto de vida dele, falou, agora é por aqui que eu vou. Nunca mais precisou de ninguém junto dele para ajudar a discernir as coisas? É que tá, não, né? Precisou chegar ao Dom Cafasso. Esse é santo, canonizado, São José Cafasso. Era só 4 anos mais velho que Dom Bosco, mas quando Dom Bosco ainda era adolescente, não tinha nem começado a estudar, ele já estava no primeiro ano de teologia. E eram do mesmo povoado. Daí um dia estava pelo perto da padroeira, Dom Bosco viu aquela figura sacerdotal na porta da igreja e foi, né, xeretinha, foi querer fazer amizade, foi querer acolher. Vamos ali para a festa um pouco, a igreja ainda está fechada. Não, eu te apresento todo mundo. Ó, Dom Bosco, né? Essa alegria. E o jeito que Cafasso, aí o seminarista, ele o respondeu com sobriedade, falando que era conveniente ou não ao estado eclesiástico, que esperar abrir a igreja. Não fez Dom Bosco se sentir, tipo, levei uma cortada, né? Fui lá acolher o cara e disse que não. Pelo contrário, Dom Bosco ficou encantado em fazer a experiência de estar com alguém tão sublime, assim, fala, já era um santo ali diante de mim, tão virtuoso, de quem eu já tinha ouvido dizer tanto. E depois disso eles começaram a ser amigos. Quando Dom Bosco foi ordenado padre, ele não foi designado para uma paróquia, não era assim que acontecia.
Ele não sabia o que fazer, ele tinha opção de ser tutor de crianças de uma família, ele tinha opção disso, daquilo e tal, ele não sabia bem o que fazer. Então ele foi se aconselhar com o padre Cafasso. E ele disse o seguinte: antes de tomar uma resolução definitiva, eu fui a Turim para aconselhar-me com o padre Cafasso, que se tornara desde alguns anos meu guia nas coisas espirituais e temporais. O santo sacerdote ouviu tudo, as ofertas de remuneração, as insistências de parentes e amigos, meu desejo de trabalhar. Sem hesitar um instante, dirigiu-me estas palavras: o Senhor tem necessidade de estudar moral e pregação. Recuse por hora qualquer outra proposta e venha ao colégio eclesiástico. O colégio eclesiástico era tipo a pós-graduação para padre. Ele foi ordenado, mas vai continuar estudando ainda, você precisa melhorar umas coisas. Então o Dom Bosco foi para lá para estudar, mas não é que o Dom Cafasso falou isso, vai estudando aí, tá beleza. Ele pegava o Dom Bosco e falava: ó, estou indo ali agora na Fundação Casa, vem comigo, vamos lá ver os meninos. Levava. Ó, eu estou indo consolar uma pessoa que vai ser enforcada com pena de morte agora, vamos ali comigo. Olha, eu estou indo ali agora ver uma família doente, pobre, vamos ali comigo. Então, ele gastou o tempo dele para formar o Dom Bosco, não só espiritualmente, não só intelectualmente, mas também na vivência pastoral, para inserir o Dom Bosco no mundo. Ó, você quer ser padre? Mas padre não é o que você vê no seminário. Você está na rua, você tem que ver o sofrimento do povo. E foi apresentando o Dom Bosco aos pobres, mas também às pessoas da igreja. E o ajudando a fazer o discernimento do que Deus queria para ele ao final, né, de toda a sua caminhada. Então, o padre Cafasso foi um modelo de virtude, deu orientação, mas não se distanciou. Era ele que levava o recém-ordenado padre João Bosco para conhecer as realidades pastorais de Turim. Enquanto ia vivendo o cotidiano com o padre Cafasso, Deus ia clareando qual deveria ser o caminho no futuro. Quando o Dom Bosco se ordenou, ele nem falou: eu quero trabalhar com jovens pobres. Eu quero já, é isso que eu quero, por aqui, vou ficar na região aqui de Valdoco. Não. Ele precisou começar a andar nas periferias de Turim, inclusive a região de Valdoco, ver o sofrimento. Tem alguém ali que estava, né, literalmente segurando a mão dele e apresentando para ele a realidade, como ser padre ali, para depois ele poder discernir qual seria o trabalho dele e ir dando os passos. Então aqui a gente vai vendo, né? Ainda que tivesse clareza, já é padre, já chegou onde tinha que chegar, já assumiu a vocação, mas ele precisa de ajuda, precisa de alguém junto ali, no todo dia, revendo e rediscernindo o passo daquele momento do projeto de vida. Quero ser padre e fazer bem para todo mundo. Ok, sua meta está lá na frente. Mas aqui e agora, como você vai desenvolver isso? O que você precisa fazer para dar conta de dar esse passo na sua vida e ser fiel à sua missão? Então a gente viu aqui esses 10 exemplos, né, modelos, pessoas que ajudaram o Dom Bosco a chegar a ser um padre de maior maturidade, que foi pai para tantos e é para nós. Até o padre Cafasso, Dom Bosco ainda não era um pai. Dom Bosco foi filho de todas essas pessoas na espiritualidade, no amadurecimento humano, nos discernimentos que precisava ter. A partir do momento que ele conseguiu o discernimento com o padre Cafasso de qual era a obra que Deus tinha para ele, então Dom Bosco começou a se tornar o pai da juventude, o mestre da juventude. Então, rapidinho aqui, o que ele aprendeu, né? Eu fiz um resumo em uma frase com todos eles. Da mãe, o recolhimento e a devoção mariana. Logo que ele foi entrar no seminário, a Mamãe Margarida fez um sermão na cabeça dele, falando de devoção mariana, divulgue Maria, 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 Maria. A gente vai ver no leito de morte, nos últimos anos de vida, foi ela quem tudo fez. Divulgue Maria Auxiliadora, então ficou marcado nele. Com o padre Calosso, ele fez a experiência da paternidade espiritual. Ele era órfão, não sabia ter pai. Ele aprendeu o que era um pai vendo o padre Calosso. Depois ele pôde ser pai para tantos. Dos professores deles, né, todos, ele ressaltou e aprendeu a importância da exemplaridade da vida de virtude do professor. Pode ver, ele sempre falava: me acolheu bem, muito piedoso, sempre colocava um adjetivo que mostrava como a vida do professor condizia, não era só uma questão de conteúdo. Depois da família, né, do Luigi Comolo,
que tem que rezar e viver o concreto possível da vida. Isso não vai prejudicar o futuro. Reza, se entrega para Deus, faz o que dá. Não precisa ficar com medo de uma coisa, medo de outra, querendo inventar muita coisa. E com o padre que comentou sobre a pregação dele, ele aprendeu a fazer correção de modo amável. E visando o crescimento da pessoa. Então eu não vou te corrigir só para você saber que você está errado, nem para você saber que eu sei mais. Mas porque eu quero que você cresça. E do Padre Cafácio ele aprendeu que enquanto se pratica aquilo que é o bem que a gente aprendeu, Deus vai expondo dos fatos e encaminhando a nossa vida. Agora eu quero fazer uns questionamentos finais. Quantos Joãozinhos Boscos estão todas as semanas conosco nos encontros durante 1 ou mais anos? Nós temos sido margaridas, caloços, cafaças e comolos para eles? Pensa nisso, gente. Tua turma tem 10, tem 12, tem 15 jovens. Gente como Dom Bosco foi gente. Precisando de quem acolhe, de quem direciona, de quem está junto, de quem mostra com a prática da vida um caminho a seguir. Eles estão precisando disso como Dom Bosco precisou. Agora a questão é, nós que estamos desenvolvendo o papel educativo, a gente tem sido isso? E ainda bem, né, que as pessoas mais novinhas aqui podem falar, não, isso é para os adultos. Não, senhores. Tinha um Luiz de Comolo, que sendo mais novo que Dom Bosco, botava ele no eixo. Então, né, tipo, vocês estão ouvindo aí? Não. Tem a parte dos comolos, que precisam estar sendo semente, ali, fermento com os amigos também. E agora, né, das características que percebi nos educadores que passaram pela vida de Dom Bosco. Eu percebo alguma em mim? Pensa aí. Qual, né? Pensa de modo concreto. Eu tenho muita disponibilidade. A hora que eles precisam de mim, eles sabem que eles podem contar. Nossa, eu acolho muito bem. Nossa, eu sempre tento direcionar, corrigir, mas de um jeito que eles sabem que é para o bem deles. Que eles têm um caminho do bem para seguir. Não só falar que aquilo está errado, mas eu abro a porta para dar a direção de onde eles podem ir. Então, você percebe alguma dessas características em você? Por isso que eu fui, né, gente, passando assim, sempre no final de cada um, eu coloquei, homem de muita piedade e doutrina, com respeito e amor em relação de pais e filhos, acolhida, direcionamento e correção, para facilitar e ter um resuminho para que a gente consiga pensar isso. Agora, por fim, né? E qual é a que mais me falta? Como eu farei para adquiri-la e desenvolvê-la? Daí já é uma coisa de projeto de vida pessoal para cada um, né? Como? Qual? Concretamente, o que eu preciso melhorar para os meus crismãos? Porque uma coisa é vocês terem um mês de agosto para falar de vocação, para aplicar e promover projeto de vida. Mas isso aí vai ser o quê? Vai ser uma tarefa? É uma tabela que eles têm que ir preenchendo e daí você vai falar, beleza, você preencheu tudo, parabéns? Ou será que, sobretudo, numa casa salesiana, trabalhar sobre projeto de vida é ser um educador que está ali do lado do jovem o tempo todo, auxiliando no discernimento, nas correções, no direcionamento, no encorajamento que ele precisa. Então, o que vai vir depois, na formação aqui para vocês, a parte do Tião, que é mais a parte pedagógica, a prática da coisa, eu acho que é mais fácil do que pensar quem é que vai aplicar, promover, inspirar o projeto de vida deles. Porque vocês podem correr o risco de falar, não, tem que preencher assim. Eu não sei, aqui eu ponho coisa que é para esse ano que é para a vida inteira. É desse mês ou não sei o que lá. Não, aqui é o desse mês, aqui é o da vida inteira. Nossa, ajudei todo mundo a fazer projeto de vida hoje. Sou muito educadora salesiana. Isso aí é fácil. Mas não é ser de verdade uma pessoa que é um educador ou um educador salesiano. Agora, para você ser, quando você apresentar para ele as coisas, qual é a sua atitude? Eu sou uma pessoa muito piedosa, que sabe muita doutrina, muito acolhedora, muito disponível, que sabe encorajá-los. Então, eu quis começar a formação com vocês passando por esses educadores para que vocês tomem consciência
da importância de vocês, quando vocês forem ajudar esses meninos e essas meninas a pensarem na vida, a terem um projeto de vida, a quem eles vislumbram ser. Porque Deus está dando oportunidade para que vocês sejam margaridas, calossos, comodos na vida deles. Agora, imagina se na vida de Dom Bosco não tivesse tido um padre Calosso sendo a referência de paternidade. Nós teríamos tido o pai e mestre da juventude? Se não fosse a mãe educando ali na catequese cotidiana, a gente teria um santo? Se não fosse o Comolo, o Luigi, com ele na escola, ele falando, caramba, não é por aí, amigão, menos, baixa a bola. Será que a gente teria o mestre da juventude? Teria um sistema preventivo pedagógico? Então, é muito importante que vocês apliquem e ajudem os jovens a fazerem a metodologia do projeto de vida. Mas mais importante ainda é que vocês sejam esses educadores que inspiram projetos de vida, que colaboram para que os projetos de vida deles cheguem a um lugar grandioso, como chegou de Dom Bosco. Mas todo mundo ser santo canonizado? Não. De serem bons cristãos, honestos cidadãos, felizes, realizados aqui nesta terra, mas sobretudo pessoas que consigam viver aqui com os olhos na eternidade. Que na hora que estiverem no leito de morte não tenham arrependimentos. Como o Domingo Sávio. Estou vendo o paraíso, é tão lindo. É isso mesmo. Porque é fruto dessa pedagogia que faz viver bem aqui para continuar na eternidade, junto com Deus, na amizade com Deus. Então as provocações que eu queria deixar para vocês hoje são essas. Talvez a minha melhor última frase seja: durmam com esse barulho, né? De ter essa responsabilidade, mas também essa oportunidade de ser um educador salesiano. Então vejam, outras pessoas em outras paróquias podem estar preocupadas com temática, né? Com aplicar a metodologia. A gente recebe de bandeja pelo nosso DNA a alma para tudo isso. Como fazer isso? De um jeito que eu não faço só para o outro por desencargo de consciência, mas que eu também sou transformado no caminho. Vocês vão ver que para ajudá-los a ter projeto de vida, vocês precisam ter. E vocês vão ver que para vocês inspirarem outros, vocês precisam ser. Não é sobre falar, não é sobre conteúdo, não é sobre metodologia ou sobre técnica. É sobre ser. E Dom Bosco deixa o caminho, daí são formações futuras. Como ser essa pessoa de Deus, inspiradora, como ele foi, como ele conviveu com tantos. Isso aí são as cenas dos próximos capítulos, que espero que vocês tenham. Mas eu queria hoje realmente deixar essas provocações de que vocês têm nas mãos muitos Joãozinhos Boscos em cada turma. Vocês têm, esses meninos estão aqui. Não precisa rezar para Deus mandar, pedir, ir atrás. Não, eles já estão aí no seu grupo do WhatsApp. Quantos Joãozinhos? Quantas Joaninhas também, né? Agora cabe a cada um de vocês assumir essa missão, essa vocação, esse ministério, né? A igreja agora é ministério do catequista, e recorrer a São João Bosco para que ele auxilie toda essa caminhada. São João Bosco, rogai por nós.